Bem, meus amados irmãos, vamos então nos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus nesta noite. E é uma alegria, mais uma vez, uma terça-feira, quando nós juntos possamos ler a Bíblia e aprendermos junto no culto da família, exaltar, bendizer o nome de Jesus Cristo. Primeira epístola de João, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo de número 5, para nós meditarmos na palavra de Deus. Primeira epístola de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Que a honra e a glória deste lugar seja do Senhor Jesus Cristo. A palavra que nós temos à igreja hoje é uma palavra sobre a comunhão. É impossível termos comunhão sem o amor de Deus. Então, a nossa palavra é sobre comunhão, que está baseada no verso 3, mas vamos ler do 1 até o 5. Os que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos, como os nossos olhos e o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram, a palavra de vida. Porque a vida foi manifesta a nós, e vimos e testificamos dele, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Os que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevo para que vós gozai, se cumpra, o vosso gozo se cumpra. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é a luz e não há nele treva nenhuma. Amém? Vamos fazer uma oração com o pastor Marquinhos orando conosco? Senhor nosso Deus, Pai amado, nós te agradecemos mais uma vez nesta noite. Pedimos ao Senhor que venha neste momento, Senhor, falar aos nossos corações através da tua palavra, usando o nosso pastor, que o Espírito Santo do Senhor venha adoçar as palavras para que nós possamos recebê-la, ó Pai, ainda que seja uma palavra que nos advirta, que nos exorte, mas que esta palavra seja recebida, Senhor, com alegria, porque sabemos que é a palavra que alimenta, é a palavra que restaura, é a palavra que renova, é a palavra que transforma. Por isso nós pedimos ao Senhor que o teu Espírito Santo venha completar a tua voz através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o pastor Marquinhos. Podeis tomar assento. Amados irmãos, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhamos comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Falarmos de comunhão, a verdadeira comunhão, é algo importante. Em primeiro lugar, existem alguns elementos que devem ser lembrados para que possamos falar de comunhão. Precisamos também lembrar que só pode ser ou se manifestar a comunhão se tivermos amor. Não temos como ter comunhão sem ter amor. O amor é a base para que este ligamento, para que esta vida possa estar aí unido, possa ter comunhão uns com os outros. Paulo recomenda que, em primeiro lugar, precisa ter amor. E João, escrevendo na sua epístola, diz: o que vimos e ouvimos, isto nós anunciamos, para que tenhamos comunhão conosco. Anunciar a palavra de Deus é muito bom, mas nós falamos para o pecador, amados obreiros, irmãos em Cristo, nós falamos daquilo que vimos, daquilo que ouvimos, não é isso, pastores? Para que as pessoas que nos ouvir, as pessoas que nos escutar, passem também a sentir essa comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Não temos como pregar o Evangelho, não temos como evangelizar pessoa sem a comunhão. E não temos também como ter esta comunhão se o Evangelho não for pregado com amor.
daquilo que vimos e ouvimos. Como nós podemos dizer que Jesus salva se nós não conhecemos Jesus? Como podemos dizer que Deus é amor se eu não conheço o amor de Deus? Como que eu posso dizer que tenho comunhão com os irmãos se eu não amar os meus irmãos? Como que uma irmã possa dizer que tem amor pela irmã se ela não tiver a comunhão, se ela não tiver o diálogo, se ela não tiver a conversa? Porque o princípio desta comunhão é produzido através do amor. Em primeiro lugar, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que Ele fez, irmão? Olha aí. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele pega o seu único filho e traz para fazer o elo da corrente, que nós chamamos de comunhão, que é a ligação entre o homem e Deus. O homem passa a ter comum acordo com seu Deus. Deus passa a ouvir o homem passa a falar com Deus, tendo aí um elo. Mas para que esse elo viesse a acontecer, para que esta comunhão entre o homem e Deus, foi preciso que Ele desse o seu único filho, para que pagasse o preço por nós, ali na cruz do Calvário. Então nós temos que ter esse entendimento. O amor de Deus, a nossa comunhão cristã, depende de nosso relacionamento com Deus. Para que eu possa dizer a alguém que eu tenho um relacionamento com Deus, que eu sou um cristão, que eu tenho uma religião, um religamento com Deus, religião vem de religar, que eu possa dizer a alguém, eu tenho uma religião, eu sou religado com Deus, é preciso, amados irmãos, que esta comunhão, que esse relacionamento, seja transparente, Mosmael, como que nós vamos apresentar aprovado a Deus, se as pessoas não vê Deus em nós? Quando nós falamos que a pessoa precisa ver Deus, ele tem que ver santidade, ele tem que ver responsabilidade, ele tem que ver honestidade, ele tem que ver fidelidade, ele tem que ver uma vida santa, para que Deus possa nos transparecer. A Bíblia diz assim, que o Senhor formou o homem, e a imagem de Deus o Senhor formou. A imagem tem que aparecer. Mas se nós perdemos a imagem de Deus, então pelo menos a semelhança, porque quando Adão viu que ele tinha perdido a imagem de Deus, ele teve um filho e chamou Sete, e disse, esse agora é a semelhança, porque o homem havia perdido a imagem de Deus. Então ele disse, esse agora é a semelhança do homem, porque o homem passa, quando o homem não tem Deus, quando o homem não tem comunhão, quando o homem não tem a ligação com Deus, ele perde a imaginação. A imagem de Deus na mente do homem é quando ele diz, Deus te abençoa, Deus te ajuda, Deus está comigo, Deus vai com você, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, bem presente na angústia. Então o homem está criando a imaginação de Deus na sua mente. Mas a semelhança é transparecer Deus. A semelhança é deixar a bondade aparecer, a sinceridade aparecer, para que as pessoas vejam em nós o brilho do Espírito Santo de Deus. É importante que isso aconteça. Abra sua Bíblia comigo, Atos capítulo 2, o versículo de número 42. Vamos mostrar aqui um aspecto apostólico da semelhança e da comunhão de Deus. Atos 2 e 42, quem encontrou, leia para nós. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Vocês observaram, irmão? A doutrina era dos apóstolos, mas a comunhão era de Deus. A comunhão do crente, ela vem de Deus. A doutrina vem do pastor, a doutrina vem dos apóstolos, mas a comunhão tem que ser da parte de Deus. Perseverava na doutrina, perseverava na doutrina e na comunhão, no partir do pão e o que mais, irmão? Essa é o elo principal da comunicação.
Ora, irmão, se eu não tiver comunhão com Deus, a quem eu vou levantar meus olhos para orar? Como que eu vou poder ter assim um relacionamento com alguém que está lá em cima? Eu não tenho comunhão com Deus. Eu me lembro do pastor Josiel Gomes, quando nós fazíamos seminário com ele, ele usava uma expressão dizendo que um garoto estava afogando. Aquele garoto não tinha sido orientado a pedir socorro, e os pais permitiram que ele entrasse na água. Mas quando ele estava afogando, ele não sabia gritar socorro, ele sabia gritar o nome de pessoa, ele sabia falar, gritar, sapatear, bater a mão, e ele fazia tudo isso para chamar a atenção. Mas quem está na água está pulando, está saltando, está brincando, e os outros achavam que estava normal, até que ele ouviu uma voz dizendo: grita o nome certo, fala o nome certo. Então ele lembrou da palavra socorro. Quando ele disse socorro, aí todo mundo parou e olhou para ele. Essa palavra, o salmista diz que o meu socorro vem de onde? Vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então quando você diz Deus, você para os anjos, você para o Espírito, você para Jesus Cristo, e ele para, porque ele disse que quando o cego falou Jesus, filho de Davi, a multidão parou. Quando aquela mulher que estava enferma tocou nas suas vestes, a multidão parou. Quando você chama a atenção de Deus, ele para te ouvir. Deus é a nossa comunhão. Então nós temos que entender: e perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e na oração. Eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A comunhão te faz lembrar daquele que te deu a vida, daquele que te dá o pão, daquele que te dá as vestes, mas é preciso que ela esteja impregnado no seu coração, para que você possa entender. Ninguém pode manter a comunhão com o cristão sem manter a comunhão com Deus. Eu não tenho como ter comunhão com os irmãos se eu não tiver comunhão com Deus. Não vai dar. Não, eu vou gostar aqui do irmão Wayne é meu amigo, mas eu não quero que esse negócio de Deus mistura. O irmão Wayne é crente, é servo de Deus, tudo que for fazer ele vai dizer: Deus me abençoa, Deus está comigo, Deus está fazendo, Deus está presente. Aí eu não tenho comunhão com Deus. O irmão Saulo, temos dois Saulos, não vou especificar quem. Ele disse que um dos nossos irmãos perdeu um emprego, porque o irmão dizia assim: olha, o patrão disse: olha, eu estou saindo. Ele disse: vai com Deus. O patrão chegava e disse: como é que o senhor está? Deus tem abençoado muito. Tudo que ele ia fazer, ele falava: Deus, Deus. Ele disse: você quer saber de uma coisa? Eu sou ateu, não gosto de Deus. Está despedido, você pode ir embora. Sabe por quê? Porque aquele patrão não tinha Deus. Quando não tem comunhão, irmão, quando não tem comunhão, não tem a presença de Deus. E quando não tem a presença de Deus, andarão dois juntos se não tiver de acordo. A igreja precisa ter comunhão para que Deus se manifeste. Se tiver 2 ou 3, eu estarei no meio, porque tem comunhão. Não tem jeito de ser um sozinho. Não tem como tiver comunhão você sozinho. Ouvimos uma mensagem que a pregadora dizia que Deus é 7. Não é isso, irmã? Deus é 7, né, irmã Suzana? É 7. Por que Deus é 7, irmão? Porque Deus é ímpar. Deus não precisa de ninguém para somar, mas nós precisamos de Deus para somar. Nós precisamos de somar com Deus, mas Deus não precisa de somar com ninguém. Ele é 7, Ele é único, é definido. Em tudo que você for falar sobre a numerologia de Deus, você vai encontrar que Ele é 7, porque Ele é único. Mas Ele quer que você tenha comunhão com Ele, conhecendo a Ele como único e eficiente Deus. Amém? 1 João capítulo 1, vamos ver o versículo 5. Olha aí que diz o versículo 5. 1 João capítulo 1, versículo 5, do texto que lemos.
coisa, irmãos. A mensagem é de quem, irmão? A igreja aí atrás, a mensagem é de quem, irmãos? Esta é a mensagem que dele ouvimos. Dele quem? Deus. Deus. Que ele é o que, obreiros? Ele é luz. E se queremos ter comunhão com ele, temos que andar na luz, como ele na luz está. Assim nós passamos a ter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Mas primeiro, irmão, nós precisamos reconhecer a ele como a nossa comunhão. Como a nossa comunhão. Se nós não aceitar a morte de Cristo e o pão da Santa Ceia, como que nós vamos ter comunhão? Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto lembrando de mim. É a comunhão. Em comum acordo. É Jesus que está dando. É Ele que está dizendo, eu estou te fazendo um elo, ligando você com meu Pai. Porque ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É a palavra que dele ouvimos. Amém? Então é importante que nós entendamos isto, né? Não se pode desfrutar da comunhão com o Filho de Deus sem ser filho. Não se pode. Desfrutar da comunhão, de dizer que somos filhos de Deus sem ser filho. Uma certa vez, um sacerdote na cidade anterior por onde eu passei, quis debater comigo esta questão, dizendo que todos somos filhos de Deus. Eu disse, não, eu não posso concordar com o senhor. Eu não posso. Não, mas todos é filho de Deus. Eu disse, não, a Bíblia não diz isto. A Bíblia diz que é criatura. Deus criou o homem à sua imagem, é criatura. Mas aquele que o aceita Jesus como Salvador, dou o poder de ser feito filho de Deus aos que crê. Não se pode ser filho de Deus sem acreditar nele, sem confiar nele, sem se entregar a ele. Deus dá o poder, Deus dá a autoridade, mas você precisa ser filho dele. E quem te dá esse direito? Quem é, irmão, que te dá o direito de ser filho de Deus? Jesus. Dou o direito. Jesus disse, eu dou o direito de você ser filho de Deus aos que crê. Acredita nele, você crer nele. Quando Paulo e Silas saem do cárcere, que cai das suas mãos as algemas, o carcereiro queria se matar, disse, não tem mais resultado, não tem mais solução. Paulo disse, olha, nós estamos aqui. Ele disse, o que eu devo fazer? Ele disse, crer no Senhor. Crê, acredita, você vai alcançar benefício para você e para a tua casa. Crê no Senhor. O que Deus quer de você é que você acredita, se torne filho, se torne herdeiro, tenha comunhão. O filho tem comunhão com o pai, o pai tem comunhão com o filho, e ambos são sangue, são carne, porque eles são filhos. Se você quer ser filho de Deus, você precisa crer nisso. João 3:3, vamos ver? Evangelho agora, Evangelho de João 3:3. Quem encontrou, leia para nós. Amém, irmão? Jesus está confirmando. Se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo. Jesus estava falando isto aqui para Nicodemo. Nicodemo era o que chamamos de hoje de obstetrícia, né? A língua minha não dobra, a pessoa que faz parto. Era um médico que faz parto, parteiro. Ele sabia muito bem o processo do nascimento, mas Jesus gostava de impactar. Ele queria bater, era de frente. Aí ele disse, Senhor, eu sei muito bem que não tem jeito, eu faço parto todo dia. Eu sei que não tem jeito de um homem velho entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo. Ele disse, é verdade. O nascimento que eu estou falando do nascimento da comunhão, é da água e do Espírito. Se você quer ter comunhão, você tem que nascer de novo.
quer se tornar filho de Deus, precisa de um novo nascimento. Há muitas pessoas, meus irmãos, que ele acha tão difícil nascer da água e do Espírito. É isso, irmão? A água fala da vida terrestre, o Espírito fala da vida espiritual. Jesus disse: você precisa ter dois. Primeiro, a água, porque aqui na terra a água é o alimento da alma. Tem muita gente que não sabe disso. A água, meus irmãos, é o alimento da água, é da alma. Água não tem cor, água não tem sabor, a não ser que se coloca nela, né? Se coloca sabor, mas a água é o alimento da alma. Lembra que Jesus disse lá no templo de Salomão? O que ele disse, irmãos? Quem tem sede, vem a mim e beba de graça. Para a mulher samaritana, ele disse: tu beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, saciará sua alma. Porque essa água aí, você vai voltar a ter sede. A água é o alimento para a sua alma. É isto, irmão. É importante. Às vezes você pensa que a alma não nutre, por claro. Ela vem para poder fazer o sangue correr. Ela vem para poder tirar a caloria do corpo. Ela vem para nivelar a pressão do corpo. Porque ela é um órgão direcionado por Deus. A função da água no seu corpo é manter o corpo templo do Espírito Santo. Há muita gente que o nível de espírito está baixo. O nível espiritual está baixo. A comunhão com Deus está baixa. Precisa você voltar a beber da água, nascer da água e do Espírito, para que você possa ter esta comunhão com Deus. Disse Nicodemo: como pode um homem nascer sendo já velho? Pode porventura tornar-se entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A comunhão com Deus, a água e o Espírito faz parte da comunhão. O saudoso cantor cantava o hino dizendo que lá no céu só entra lavado, só entra lavado. E por cima ele dizia que era no sangue de Cristo. Há muitas pessoas, meus amados irmãos, que acham que ele pode entrar no céu de qualquer maneira. A palavra de Deus suscita quando ela reflete dizendo que alguém tentou passar pela janela. Pela janela, em uma comparação, uma parábola. Jesus disse: como você entrou aqui? Eu achei uma folga aí, Senhor, eu entrei. Mas cadê suas vestes? Suas vestes estão sujas. Cadê as vestes nupciais? Quer dizer, as vestes de casamento, as vestes de noiva, as vestes brancas. Cadê? Eu não me preocupei muito com isso, não, eu estou muito tranquilo. Aí então ele disse: ata de pé e mão e lança nas trevas, porque no reino de Deus não entra manchado, não entra sujo, só entra lavado pelo sangue de Jesus. E é por isso que nós precisamos batalhar pela nossa comunhão. Vamos para Romanos capítulo 8, o versículo 13. Paulo recomendando. Amém, irmãos? Se nós quisermos viver, fazer só a vontade da carne, o que Paulo está dizendo é que a carne vai morrer. Vai morrer. Ainda que dura 120, 130 anos, mas vai chegar uma hora que a carne vai morrer. Mas se você viver segundo o Espírito, quando a carne morrer, viverás. Porque a morte não representa o final da vida do crente. A morte não é um ponto final para o crente. É um estágio da metamorfose, da transformação desse mundo para um mundo glorioso. É a certeza do crente que alcançou a vitória. A morte é o fim de um combate da carne. Então Paulo está dizendo: porque se vivermos segundo a carne e caminhar para a morte, mas se pelo Espírito mortificar-te,
então viverás. Mas tem muita gente, irmãos, que está trabalhando só carnalmente, não está preocupado com a vida espiritual. Uns acham que está muito novo para preocupar em jejuar, em orar, em santificar a vida. Outro acha que ainda está muito cedo, ainda vou trabalhar mais, tem que fazer muita riqueza. Como diz a palavra do rico, né? Come, alma, descansa, o celeiro está cheio, né? Aí o Senhor disse: louco, se hoje pedir a tua alma o que tem feito, para quem será? Quanta gente que está preocupada só com os material, só com as coisas desse mundo, irmão. Quanta gente que está preocupada só com os afazeres da terra, esqueceu da parte espiritual. Olha aí, dá férias no colégio e a igreja esvazia. Também não podemos tirar o direito, todo mundo está ansioso para fazer a sua viagem, mas tem muita gente que às vezes aproveita o espaço para não vir na igreja. Então nós temos que ter o cuidado. Há uma alma dentro de nós, ainda o versículo 17, irmão, do mesmo texto, Romanos 8, versículo 17. Oh, glória a Deus. Se você herda de Deus, é porque alguém pagou o preço. E aí está dizendo que é co-herdeiro de Cristo. Cristo pagou o preço por você. E se com Ele nós morrer, tão certo como Jesus morreu e ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Não precisamos andar preocupado se vamos morrer hoje, se vamos morrer amanhã. Nós temos que preocupar com a nossa alma. Nós temos que preocupar o que nós chamamos de salvação. A gente não está falando muito sobre arrebatamento da igreja. Vocês têm observado, irmão? Não se prega mais sobre a vinda de Jesus, não se prega mais sobre o arrebatamento da igreja, O povo já não fica mais assustado quando fala de Apocalipse. A gente já começou a introduzir teologicamente o Apocalipse para uma vida bem mais favorável. E com isto a nossa alma vai ficando tranquilo, vai pôr no celeiro, descansa, a folga, a tranquilidade, E é aí que mora o perigo, irmão. Temos que ter cuidado. Paulo também fala em Gálatas 3:26, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Não dá para você pensar que uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez que eu fui batizado, uma vez que eu tomei a ceia, eu já estou pronto. Cuidado, irmão. Toma cuidado com esse negócio. Aquele que permanecer até o fim, será. Se não tiver feito coisa errada, se não tiver desviado no meio do caminho, se não tiver contrariado a presença de Deus ou o Espírito Santo, pode chegar lá. 25 de Mateus. Senhor, abre a porta. Quem sois vós? Sois as virgens loucas, Senhor. Eu tinha a lâmpada, mas não tinha o azeite do Espírito Santo. Lâmpada eu tinha, crente eu era, estava na igreja todo dia, mas eu não preocupei com as minhas vestes, eu não preocupei com o Espírito Santo, eu não preocupei com salvação, eu não preocupei com o arrebatamento da igreja, eu preocupava com saúde, prosperidade, riqueza, bens material. Carne, desperta. Desperta essa carne para a vida espiritual. Porque se a carne morrer, nunca mais ela vai voltar a viver. Nunca mais. Não. Só vai voltar a viver o espírito e a alma. Então você precisa ter cuidado. De pó foi te formado, para o pó voltará. Mas a alma e o espírito, essa você tem que devolver para Deus. E como está a tua alma? Como está o teu espírito? Você tem se preparado? Vai acontecer o arrebatamento, querendo você ou não. Pregando ou não pregando, Jesus tem compromisso com a sua palavra. Ele vai voltar. E como estaremos nós preparados para este momento? É isso que a igreja tem que se preocupar, porque a volta de Jesus está perto. Vamos para um segundo tópico, o horário passa rápido, O amor tem que ser verdadeiro.
Não dá para fantasiar de crente. Não é verdade, irmão? Vamos para João 17:17, né? Aquele que puser, ou que possui um amor pela verdade, esse amor precisa vir da palavra de Deus. Vamos ver, quem encontrou João 17:17? Santifica na verdade. Aí ele faz uma pergunta: a tua palavra é a verdade? É verdade a tua palavra? Só quem crê que a palavra de Deus é verdadeira, levanta a sua mão e diga glória a Deus. Então santifica, meu irmão. Santifica, minha irmã. Santifica, jovem, né? Se a palavra de Deus é verdadeira, se ela é doutrina, se ela nos discipula, se ela nos ensina, santifica na verdade. Santifica com as doutrinas que está na Bíblia, com o ensinamento da palavra, porque se ela é verdade, nós precisamos acreditar. Santificar é crer nela, é respeitar a ela, obedecer a ela, como regra de fé, o caminho e a verdade que nos leva para o céu. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ninguém vai a meu Pai, a não ser por mim. Quem é o caminho? É Jesus. E como nós vemos Jesus? Através da palavra. Por isso que ele escreveu aqui: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Nós precisamos acreditar mais na Bíblia, irmãos, dar mais crédito. Está havendo muitas traduções, né? Eu estava conversando com o irmão Jarinho, é dono de uma livraria evangélica em Goiânia. Jarinho é amigo de infância da pastora Lausdete. Eu conversando com ele, e ele disse: pastor Valmir, eu já perdi a conta das traduções que existe da Bíblia. São tantas traduções que o senhor vai olhando, vai perdendo o sabor. Vai perdendo, as pessoas querem ficar tão simples a palavra de Deus, de maneira que você leia como se você lesse uma crônica, como você lesse um romance, como você lesse uma história, e não a palavra de Deus. Então nós temos que ter cuidado. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Pastor, eu queria uma base para a minha salvação, a Bíblia. Não existe outra base. Pastor, eu queria um caminho para a minha salvação, a Bíblia. Pastor, eu queria uma cura para a minha enfermidade, a Bíblia. Eu quero um alimento para a minha alma, a Bíblia. Resposta para o meu casamento, a Bíblia. Problema na minha família, a Bíblia. E conhecereis a verdade e ela vos... A Bíblia. Comunhão com Deus. Andar junto. Compartilhar. Acreditar. Confiar. Deixar as fábulas. Nós sabemos que a mídia tem beneficiado muito. Não podemos acusar a mídia não, mas tem também tirado o sabor do Evangelho, irmão. Agora qualquer pé de chinelo, me desculpe essa expressão, mas qualquer pessoa senta numa cadeira na frente do seu WhatsApp e começa a gravar e começa a jogar para todo mundo ver. Aí vem aquele irmão fraco de espírito e começa a acreditar, porque eu vi no WhatsApp, estava lá, a pessoa colocou lá, e daí? Você nunca te gravou no WhatsApp? Conhecereis o que, irmão? Conhecereis o que, igreja? É a verdade que vos libertará. Não é o WhatsApp, não é o computador, não é a mensagem de televisão. É a Bíblia como regra de fé. Essa é a verdade que você precisa confiar. É nessa que você tem que acreditar. Porque todo dia, como diz o pastor Aldenor, pastor Aldenor de Paraúna, ele diz que estão fazendo da Bíblia uma cana de açúcar. Passa no engenho, depois torce ela, passa de novo, aí torce para ver se ela vira bagaço. Mas o que sai dela é alimento para nossas almas. A Bíblia diz: não fazer isto com a cana quebrada. Porque se fizer assim com a cana quebrada, imagina com nós que ainda estamos vivos. Não apaga o morrão que fomega. Aquele calorzinho do Espírito Santo, você já imaginou? O calorzinho do Espírito Santo? Eu estava sentado ouvindo uma mensagem gostosa lá no seminário das irmãs lá.
Aquela mensagem estava boa, mas não estava falando comigo, eu não estava alegrando ainda. A mensagem estava boa, estava bonita, estava simpática, a pregação estava bonita, teologicamente muito bonita, mas não estava falando. Mas chegou um momento que ela bate. Aí eu senti lá dentro de mim que Deus estava falando, quando a irmã fez a interpretação da água como óleo que saía da botija. Aí eu vi a glória de Deus naquele pedacinho da mensagem. Eu senti a presença do Espírito Santo de Deus. A mensagem, ela trabalha lá dentro, ela vai minando, ela vai martelando, ela vai mexendo, até que você sente quando o Espírito Santo quebra as barreiras, quebra as cadeias, e você se glorifica, alegra e sente a presença do Espírito Santo de Deus. É a Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Então nós entendemos, irmão, que ninguém pode ter um amor de verdade sem a santificação também. Precisamos ter a santificação, né? Vamos para 2 João, segunda epístola de João, capítulo 9, o versículo 11, né? Como cristão, devemos entender que a comunhão é unicamente para aqueles que ensinam a verdade. Então é versículo 9 e 11, irmão. É isso, capítulo 1, versículo 9 e 11. Isso. Amém, irmãos? Essa minha língua não dobra para falar essa palavra aí, né? Ainda bem que vocês entenderam aí. Todo aquele que comenta, todo aquele que quer articular a palavra de Deus, que quer mudar a palavra de Deus, que quer torcer a palavra de Deus, é porque ele não tem a Deus, irmão. Não tem. Não é isso, irmão? Você acredita que uma pessoa que quer torcer a Bíblia, não é bem isso que a Bíblia está dizendo, não. O que queria dizer era isso e isso. Irmão, essa pessoa é porque não tem temor de Deus. Não adianta você querer torcer a Bíblia, não. Não adianta você querer torcer a Bíblia, não. Tem muita gente querendo torcer ela, fazer das suas fábulas as verdades. Congrega na igreja mais perto da sua casa. Não cai uma folha da árvore se Deus permitir. Torcer a Bíblia, querer que isto seja uma verdade, não, está claro. Mas ele dá um conselho: se alguém vem ter conosco e não traz essas doutrinas, não receba em sua casa. Se alguém vem torcendo, eu sou testemunho de Jeová, já torceu, não receba. Eu vim aqui para te dizer que você tem que batizar só em nome de Jesus, já torceu, não receba. Eu vim te dizer que a mãe de Jesus é mais poderosa do que ele, tem que acreditar só na Maria, não receba. Se alguém vem prevaricando a Bíblia, vem torcendo a Bíblia, vem tirando o sabor da verdade, não permita nem que entre na sua casa. Amém? Ele disse: o que permanece na doutrina, esse tem todo, primeiro, todo, o Pai como o Filho. Primeiro, o Pai. O que permanece na doutrina tem o Pai. Porque se não tiver o Pai, não tem como ter o Filho. Não tem filho sem Pai. Não é verdade, irmão? Então nós temos que temer o Pai. Nós temos que temer o Pai. Ainda que seja fabricado no laboratório, mas alguém se tornou Pai para fornecer esse material. Mas precisa temer o Pai, para que você reconheça o Filho. É verdade? Mas tem muita gente aí, meu irmão, que estão atropelando, dizendo, né? Só Jesus salva, não precisa acreditar em Deus, você tem que acreditar só no batismo em nome de Jesus. Seja batizado em nome de Jesus, porque foi Pedro que mandou. Você vai ficar com Pedro ou vai ficar com Jesus? Pedro disse: seja batizado em nome do Senhor Jesus, mas recebe o Espírito Santo. Mas Jesus disse, Mateus 28, versículo 18 a seguir, 16, versículo 16 a seguir, e Marcos, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai ficar com o apóstolo Pedro ou vai ficar com Jesus? Tome cuidado.
para você não deixar se confundir com as pessoas que vêm prevaricando a palavra de Deus, que vêm torcendo a verdade e tirando o direito da sua comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Devemos marcar aqueles que praticam uma doutrina contrária, né? Vamos ver Romanos 16, o versículo 17. Pessoas que vêm trazendo doutrina contrária, você tem que marcar ele, dizer, esse camarada não está certo, não vou andar com ele não, né? Romanos 16, verso 17 e o 18, pode ler os dois juntos. Vocês ouviram isso, irmão? Marca essa pessoa. Não vai dar para mim andar com esse camarada não, que esse camarada não tem Deus na vida dele não. Não tem Deus, ele prega um Deus diferente, uma doutrina diferente, Nós temos que ter cuidado. Paulo diz, rogo-vos, irmãos, que notei bem aqueles que provocam divisão, escândalo, escândalo, que vem escandalizando, vem querendo dividir. Ô irmão, você fica do meu lado para me levantar contra a irmanice? Fica, irmão Limar, do meu lado para me levantar contra a irmanice? Fica, irmão, vamos fazer uma divisão. Não estou gostando muito desse trabalho aqui, vamos dividir? Fica do meu lado, pastor Edilson, eu quero fazer uma divisão. Vocês ficam do meu lado? Quem vai ficar do meu lado aqui? Olha, Paulo está dizendo, cuidado com esse tipo de coisa, irmão. Pessoa que vem causando escândalo, que vem promovendo, Não é escandalizando não, vem promovendo escândalo. Hoje ele escandaliza uma coisa, amanhã ele escandaliza outra, depois ele escandaliza. Paulo diz, toma cuidado. Ele só quer alegria na barriga. Ele só quer saber se está com a barriguinha cheia, tranquilo. Ele não quer sofrer pela palavra de Deus não. Comer pão 90 dias no Amazonas, andando no meio daquele deserto, comendo carne de macaco, sofrendo. Não. Eu quero uma igreja já pronta, igreja grande. Cuidado, irmão. Se você sair nessas ruas aqui, você não vai passar entre uma rua pela outra que não tem uma plaquinha dizendo igreja fulano de tal, igreja fulano de tal. Sabe o que é isso? Prevaricação da palavra de Deus. Crentes inconformados, crente que quer mudar, crente que não aceita a doutrina, crente que não se aceita a palavra de Deus, que não respeita o ensinamento da palavra de Deus e acha que é melhor do que qualquer um e abre a sua própria igreja. Paulo diz, tome cuidado com esse tipo de gente, porque ele só tem alegria no ventre. Toma cuidado. Na hora de jejuar e orar, ele não vai aparecer na igreja não, irmão. Na hora de fazer o sacrifício, ele não vem na campanha não, irmão. Na hora de fazer a vigília, ele não aparece não, irmão. A alegria dele é só no ventre, só quando tiver um aniversário, só quando tiver uma festa de casamento, aí ele aparece. Ele traz um folhetim, mas quando é para agarrar na obra de Deus, para meter o tijolo na parede, rebocar, ele não vem. Paulo diz, toma cuidado com esses tipos de crente, que não compartilha, que não sofre pela obra do Senhor, que tem alegria só nas festas, só nos ventres, Opa, hoje tem um pregador novo, hoje eu vou na igreja. Ah, mas o pastor Valmir na terça-feira, a palavra lá é aquela Bíblia. Esse negócio de Bíblia, eu fico meio confuso, aí eu nem durmo direito, Sabe o que é isso? Poder de Satanás, irmão. O diabo fica falando, não vai não, porque você vai ouvir a verdade e a verdade dói, não deixa você dormir, A verdade vai te condenar, a verdade vai falar com você, que você for fazer coisa errada, não vai não. Mas na festa, bate palma, pula pra cima, vira pipoquinha, Deixa cair o fogo aí, irmão. Quem pode peneirar? Aí ele gosta, alegria do ventre, só na barriga. Mas passou aquela alegria, ele não fica de pé na tempestade, Ele não fica de pé. Você já viu, irmão, que quando eu falo assim, vamos fazer uma caravana, o tanto de gente que aparece. Mas quando eu falo assim, vamos para o culto de terça-feira, ó o tantinho. Vamos para a festa lá na fazenda, o bodinho ali, que os ônibus, a gente chama ele de bodinho. Quem já trabalhou em empresa de ônibus sabe disso, O bodinho ali vai arrastando a barriga, Mas quando eu falo assim, vamos para a oração, Manildo? Tantinho. Alegria só no ventre,
só em festa, só em movimento, não quer sofrer com Cristo, não quer pagar o preço, Então nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de pessoa. Aqueles que praticam tal doutrina põem em perigo a alma destes, que estão fiel a Deus. Pessoas que vêm semeando esse tipo de coisa, acaba estragando o certo, o justo, ele estraga o sincero, Olha o que diz a palavra de Deus, Atos 3, versículo 23, quem encontrar, lê para nós. Temos que ter cuidado. Deus dá uma sentença dura para essas pessoas. Amém, irmão? Deus fala a essas pessoas que não escutam a palavra de Deus, que não dá ouvido ao profeta, será exterminado. Não tem futuro, irmão. Daqui a pouco você vê ele aqui da igreja, no púlpito da igreja, daqui a pouco você vê ele na rua aí, para cima e para baixo, andando. Apareceu uma menina aqui dizendo que era missionária. Chegou aqui e disse, porque eu sou mesmo, e falo e prego. Se o senhor me der uma cobertura aqui, eu quero encher essa igreja, eu vou ajudar o senhor, e vou fazer isso, e vou fazer aquilo. Eu fiquei olhando, falei, meu Deus, mas essa mulher é uma benção mesmo, uma pessoa abençoada, porque lá em Goiás, onde eu passei, por onde eu já passei isso, e já fiz isso, e fiz aquilo, falei, vai ser fogo puro. Pensa numa tribulação, irmão. As pessoas que uniam com ela caíam. As pessoas que tentavam levantar ela, caía junto. Caía. Você entende quando a pessoa é tão fraca que se você tentar se escorar, o pé é tão pesado que você acaba caindo junto. Falei, irmão, larga para lá. Mas está precisando, deixa para lá. Não intervém na luta dos outros, porque senão Deus vai te pegar também. Não entre na luta dos outros, não. Está passando a prova, está passando necessidade, é porque está fazendo coisa errada. A minha Bíblia, que é a palavra de Deus, disse, eu nunca vi. O que, irmão? Um justo mendigar o pão, e nem a sua. Se a pessoa entra em tribulação, tem que fazer um conserto com Deus. Porque alguma coisa ele fez de errado, para poder Deus dar uma puxadinha. Tem uma irmã aqui que gosta de compadecer dos errados, mas só vive sofrendo enfermidade. Vive enferma 24 horas. Sai de perto dessas lutas, irmão. Vai para os pés de Jesus. Andarão dois juntos se não tiver de acordo? Acha que encher a barriga dos outros vai salvar alguém? Acha que dar camisa velha, sapato velho, cesta básica vai salvar alguém, irmão? O que salva é a palavra de Deus. É ela que salva. O justo não mendiga. Não mendiga. Até o Mefibosete na vida, Deus lembra dele com as pernas quebradas. Até o Mefibosete, Deus lembra dele. Mas tem pessoa, meu irmão, que ele não quer andar junto, não. Não quer andar junto, não. Eu estava vendo o testemunho de uma missionária. Está lá na África. Acho que ela está até no Face aí, alguém já deve ter visto. Ali o esposo trabalhando, e chega um momento que ela diz, olha, acabou tudo, não tem mais nada. Não tem mais nada. Hoje estou fazendo aqui o último alimento para o almoço. O esposo estava lendo a Bíblia e disse, fica tranquilo, eu vou falar com Deus. E se for preciso, eu vou falar com a igreja. Mas primeiro eu vou falar com quem? Com Deus. Enquanto o marido estava falando com Deus, chega uma cômoda na porta da casa dela. E começa a descer as coisas. E ela disse, mas quem comprou? Ela disse, não sei, mandou entregar aqui. Mas quem pagou? Eu não sei, mandou entregar aqui. Está no nome da senhora, é no senhora. Fulana de tal é a senhora, é eu. Então está no seu nome, recebe, eu só posso entregar. É para cá, foi aqui, o endereço é esse, é aqui. Mas eu não comprei, mas recebe. O justo não mendiga o pão. Deus provê as suas necessidades. Tem coisa que a gente fica assim assustado com Deus. Há uns dias atrás eu pedi a minha esposa para guardar um dinheiro. Eu tinha empreitado um serviço numa construção. E dei o dinheiro para ela, falei, guarda esse dinheiro que eu terminar a empreita lá e eu pago. E aí eu recebi outro pagamento, cheguei lá e paguei o empreiteiro, esqueci do dinheiro com ela. Passado os dias, disse, nossa, mas tu no arroz precisa agora rebocar lá e eu não sei como é que fazer, não tem mais dinheiro, não tem mais nada. Ela falou, eu estou com aqueles 2 mil que você me deu para guardar, você não precisa dele não? Aleluia.
Deus às vezes Ele esconde para te dar depois. Foi um alívio para mim. A coisa que Deus sabe trabalhar, mas é aqueles que confiam no Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos caminhar que a hora não espera. Vamos para o terceiro parágrafo, o amor à igreja. Agora, o amor à igreja. Como é que está o seu amor pela sua igreja? Você quer que ela acabe? Só porque você ficou com raiva da irmã? Ficou com raiva do irmão, da mocidade, do jovem, do cantor, da cantora? Você quer que a igreja acabe? A igreja que Jesus pagou o preço, que Jesus morreu na cruz, que Jesus deu a vida dela, aí você contraria com o irmão, pastor Dito, e eu quero que essa igreja acabe, Deus vai ajudar que vai ficar ninguém lá. Por causa de um, você vai condenar todos. Nós temos que ter cuidado, irmão. O inimigo gosta de colocar isso no coração das pessoas. Vamos ver aí? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 12. O amor à igreja, Paulo descreveu a igreja como uma virgem desposada em Cristo. Vamos ver o que Paulo disse? 2 Coríntios 11 e 2. Quem encontrou, possa ler para nós. Meu Deus, continua, irmão. Meu Deus, Paulo está dizendo: eu tenho lutado para zelar de vocês, como um noivo, para zelar de uma virgem, para poder te entregar nas mãos do seu casamento uma virgem, te entregar você nas mãos do Senhor, como aquela que está zelada, com as vestes brancas, como nós já disse aqui, eu tenho batalhado para zelar de você, o zelo de Deus, visto que tenho preparado para vós, como uma virgem, um preparo, aquele cuidado do pai: minha filha, não fica até tarde, não fica até mais de madrugada, tome cuidado, não faça assim, não faça assim, aquele cuidado, aquele zelo. Paulo disse: eu tenho zelado de vocês, como o zelo de um pai com a filha virgem. Mas há alguns que fizeram como Eva, que um momentozinho que deu uma voltinha no jardim, deparou com o diabo, a serpente, e não resistiu, e prevaricou, e levou o mundo inteiro a ser condenado pelo seu pecado. É tão difícil, irmão, quando um membro da família, que está em comunhão com a igreja, que a gente está orando junto, que a gente está cantando junto, que a gente faz a obra de Deus junto, alguém chega e fala: sabe aquele irmão ou aquela irmã, aquela que trabalha lá na igreja, assim, caiu, sujou a roupa, manchou as vestes. Irmão, dá uma dor tão grande. Fala: meu Deus, a gente lutou tanto, meu Deus, a gente pelejou tanto, meu Deus, para que essa pessoa ficasse firme. Oramos, jejuamos, cantamos juntos, fomos nas caravanas juntos, meu Deus. E o diabo agora derrubou aquela voltinha que ele ficou sozinho, que ele saiu da presença de Deus. O zelo da igreja. Pastor, eu vou lá em Goiânia num show da fé, Eu vou lá na igreja, lá tem um carnaval de Cristo. Eu vou lá e lá encontro um daqueles tatuado com um brincão na orelha, um cabelão grande. E daí um pouquinho a irmã já vem e fala assim: mãe, eu estou com enjoo, eu não sei, não está dando certo, tudo que eu como está fazendo mal. Olha a Eva aí, irmão. Olha a Eva aí, um probleminha. A mãe cuida, peleja, pensa que está fazendo uma graça, liberou o filho ou a filha. Daí vem o filho com droga, daí vem a filha com barriga, e aí cai, a família fica sabendo, sujou a virgem, sujou, a família fica desacreditada, todo mundo fala, olha para aquela pessoa como uma pessoa perdida, as mulheres têm medo dela agora no meio da igreja, porque ela se perdeu, está suja, pode sujar mais alguém. Você está entendendo do zelo da igreja? A preocupação quando o pastor sobe aqui para doutrinar, é porque uma ovelha suja, ela suja o rebanho, ela anda no meio, mas ela não era crente, ela não tomava ceia lá na igreja,
Não era lá da sua igreja, pastor Dito. Ela está suja agora e todo mundo vê as manchas. E o pior é que ela quer manchar mais alguém. Aí as irmãs já ficam com medo. Os irmãos ficam com medo de andar perto dela porque ela está manchada. Aí ela diz, agora eu vou sair porque a igreja está fazendo exceção. A igreja não gosta mais de mim. Não, não é igreja não. É porque estão com medo de você manchar. Agora você tem que lavar suas vestes. Você tem que confessar e deixa. Alcança o quê, igreja? Não é mais salvação não. Alcança o quê? Alcança o quê, irmão? Não é mais salvação não. Misericórdia. Toma cuidado, você como igreja. Como igreja. Para que você não venha sofrer essas consequências. A igreja será mantida santa, sem defeito. Efésios 5 e 27. Estou encerrando. Efésios 5 e 27. Igreja santa, sem defeito, sem mancha, sem ruga. Quem possa ler para nós? Na minha introdução diz sem defeito. Sem defeito. Esse é o Joaquim do Rio Manso. Eu tive uma experiência com meu pai, fazenda Rio Manso. Aqui tem alguns irmãos que já passou por lá. E tinha um rebanho de ovelha. E essas ovelhas moravam no porão de uma serraria. E de vez em quando eles ligavam aquela serraria e tinha ovelha lá no meio das correias. Quem conhece serraria, aquela correiaiada. Tinha ovelha lá e veio que eu pegava um e dava uma lavrada assim, saía toda machucada. Aquela ovelha saía caçando moita para esconder, irmão, para amoitar. A coisa que a ovelha tem mais medo é de mosca. Ela tem medo porque a carne de ovelha é doce, irmão. Quando ela pega uma bicheira, que é um linguajar bem natural, né, uma ferida, as moscas vêm colocar varejeira, vêm colocar o germe, e elas morrem de medo, elas berram. Elas gritam, ela passa no meio do rebanho, se estregando, tentando espantar, para que as outras acordem, faz alguma coisa. Mas quando vira ferida, ela caça uma moita, pastor Dito, e enfia lá dentro. Aí o lobo vem farejando, a ovelha fraca. Vem para minha igreja, lá você pode cantar assim mesmo. Ninguém faz exceção de pessoa, você está ferida, você está fedida, cheio de bicho, vem para minha igreja. Lobo com pele de ovelha, com faro. Tome cuidado. Tome cuidado. Para que não mancheie as vossas vestes, nem ruga, nem mancha, nem feridas. Para que depois você não venha sofrer as consequências da virgem perdida. Senhor, sou as virgens quem, irmão? Louca, porque deixar a palavra de Deus é loucura. Abandonar o ensino da palavra de Deus é loucura. Senhor, sou as virgens louca. Tome cuidado. Comunhão é o centro positivo da vida do cristão. 1 Coríntios 12, 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não dá para cutucar na pontinha do seu dedo. Todo o corpo vai sentir. Mas eu sou um crente pequeno, pastor, não faz diferença não, ninguém nem vai ver o que eu fiz. Só se você não estiver ligado no corpo. Se você estiver ligado no corpo, irmão, toda a igreja sente. Todo o ministério sente. Comunhão é estar ligado no corpo. E se estiver ligado no corpo, e você se machucar espiritualmente, toda a igreja sente. Sente. Agora, se for um dardo inflamado, uma ferida maligna, a igreja intercede por você. A igreja vai te levar nos ombros, vai curar as suas feridas e vai te ajudar. Amém? Temos que entender para que nós possamos. O amor ao próximo, né? Somos ordenados a amar os irmãos, não é isso, irmão? Trata todos com honra, amor. Irmão, teme a Deus, honra ao rei.
né? 1 Pedro 2,17. Trata todos com honra, meus irmãos. Teme a Deus, mas honra ao rei. Honra ao rei. Sabe o que é isto? Obedeço às doutrinas da igreja e respeito as leis do meu país. Obedeço os ensinamentos da igreja e respeito as doutrinas do meu pastor. Honra ao rei, quer dizer, autoridade. Respeita as autoridades. Obedeço às doutrinas e respeita as autoridades. Não adianta ser um crente bom e viver falando mal do governo, mal do prefeito, mal das autoridades. Não, sou ministro de Deus. Sou ministro de Deus. A Bíblia afirma que sou ministro de Deus. Deixa eles prestar conta com Deus para lá. Nós vamos seguindo o Senhor. Honra o rei. Honra. Nós temos que ter cuidado, amados. Assim como nós somos ministros de Deus, os prefeitos, as autoridades, ou vocês acham que o Temer está lá porque Deus não quer? Deus quer sim. Deus quer que o Brasil dê uma sacudida. Deus quer que o Brasil veja que eles têm valor. E o que Deus tem que fazer? A Bíblia diz que quando o povo de Israel se corrompia, Deus colocava eles cativos na mão de um rei, até que eles se entendessem. Mas que o Brasil está vivendo não tem jeito. Não tem jeito. A pornografia está livre. Sexualismo está livre. A jogatina está livre. O roubo está livre. A matança está livre. Ninguém é punido porque mata mais os outros. Não. É primário. Não é analfabeto. Não é mais punido. Pode roubar. Esse dia o ladrão estava processando, né, a padaria que ele foi roubar. E bateram nele dentro da padaria. Ele estava processando a padaria. E o advogado pegou o processo. Porque me bateu, fui roubar a padaria e me bateram lá dentro. Eu quero processar. O ladrão processando. E achou lei. Foi protegido pela lei. Acha que Deus está satisfeito com isso, meus irmãos? Deus entregou esse Brasil para ser punido. E os muçulmanos estão chegando aí devagarzinho. Todo dia. É lógico. Você matar um homem, você não vai preso. Se você matar um animal, você não tem nem fiança. Misericórdia. Fica tranquilo. Vai fazer uma besteira dessa não, irmão. Amém? Cai nessa besteira não. Mas as leis nossas estão prevaricadas, né? E Deus está punindo a nossa nação. E como fazer isso? Através dos governos, através das lideranças, né? E nós temos que ter cuidado. Examina as escrituras e cuida-te nela a sua vida eterna. Irmão Carisma, vamos encerrar com Levítico capítulo 26, versículo 45. Vamos colocar de pé, amados? Levítico capítulo 26, verso 45, para nós encerrar. Deus está dizendo, eu posso lembrar de você, pelo compromisso que eu fiz de salvar todo aquele que vier a mim, eu posso lembrar de você, mas você tem vindo a Ele, você tem vindo. Se você abrir a sua Bíblia agora, lá em 1 Coríntios capítulo 13, o versículo 1, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, e não tivesse o amor, seria como um metal que soa, ou que tine. Deus está dizendo que acima de tudo, o seu amor, o amor de Deus para com você, nunca acabou, nunca. Agora, a pergunta de Deus para você é, você ama a Deus? Você respeita a Deus? Você obedece às doutrinas de Deus? Que Deus então te abençoe, e que possa te abençoar cada dia mais, no seu ministério, na sua vida. Que Deus possa fazer de você um grande e valoroso. Diga comigo, o amor para com Deus.
o amor para com a verdade, o amor para com a igreja, o amor para com o próximo. Esses são os mandamentos de hoje para você. Amor para Deus, amor com a verdade, amor com a igreja e amor para com o próximo. Aprenda que Deus é amor. E sem amor, nós não cumprimos a nossa comunhão com Deus. Pai amado que está no céu, te agradecemos neste momento por esta palavra. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoar cada um dos irmãos que deslocaram da sua casa, que saíram do seu lar, que com amor vieram ouvir a tua palavra. Meu Pai, que esta palavra seja irrigada aos seus corações como alimento para a sua alma, de maneira que permanecemos firmes nos teus caminhos, amando, respeitando e servindo o Senhor com alegria até a sua volta, tirando, Senhor, todas as barreiras, todos os laços, ensinando-nos cada dia a ser fiel, ser obediente, de maneira que alcançamos um coração perfeito na tua presença. Sendo assim, meu Deus, nós o agradecemos e o fazemos em um nome do Senhor Jesus. Amém?